Nosso trabalho de implementação de Node-RED é composto por André Padilha, Marco Antônio e por Tomás Tum. Hoje em dia, o consumo energético nas residências é uma questão crucial, tanto pela necessidade de redução de custos quanto pela preocupação com a sustentabilidade ambiental. Muitas vezes a gente não tem clareza sobre quanto cada dispositivo da nossa residência consome ou sobre o impacto das tarifas variáveis. Então, o objetivo do nosso projeto é criar um sistema que monitore o consumo energético de dispositivos domésticos, calculando os custos em tempo real com base nas tarifas de energia e que exiba essas informações de forma visual e interativa em um dashboard. Os nossos dispositivos eles vão ser provenientes de uma simulação em Python, simulando o consumo de energia de aparelhos domésticos como lâmpadas, aquecedores, geladeiras, micro-ondas. Eles publicam esses dados de consumo em tópicos MQTT. O broker MQTT centraliza a comunicação, recebendo os dados dos dispositivos e enviando eles para o Node-RED, que vai processar os dados de consumo, fazer a integração com a API de custo da tarifa e com a API de conversão de real para dólar, para obter e calcular os custos em tempo real, formatando os dados para exibição, que em seguida vão ser exibidos no dashboard de forma visual. Bom, para início do trabalho, a gente tem a simulação do consumo de eletrodomésticos em um script em Python. Como a gente não tinha como medir de fato o consumo numa casa ou coisa do tipo, a gente fez um script para simular esses eletrodomésticos. Então, em determinados momentos, eles vão desligar ou ligar, e assim vai ser feito um cálculo para ver o consumo. E a gente vai publicar esses dados num tópico MQTT. O broker MQTT vai ficar com esses dados e vai transmitir para todos os assinantes desse tópico. E no caso, um assinante vai ser o Node-RED, e assim ele vai receber a comunicação com esses dados de consumo referentes aos eletrodomésticos simulados. Se puder passar para o Node-RED agora. Enfim, aí tá. Aí a gente tem o nosso fluxo no Node-RED. Logo de cara a gente tem um bloco para ler esses dados do broker, né? Então ali a gente vai estar recebendo dados em formato JSON, só que eles não vão estar montados como um objeto ainda. Eles vão estar como um JSON, vamos dizer assim, puro, né? Então a gente vai usar esse bloco para conversor JSON, onde a gente vai converter esses dados em objetos de fato. Então, ali a gente vai ter os eletrodomésticos associados a um status, se eles estão ligados ou desligados, e também o quanto eles consumiram num determinado período de tempo. No caso, esse consumo não é acumulado, não é quanto ele consumiu desde que começou a rodar, mas é quanto ele consumiu no último intervalo de tempo simulado. Dali a gente vai passar esses dados tratados, agora convertidos em objetos, para uma função para calcular os custos, e essa função de cálculo de custos vai calcular usando uma tarifa atualizada de energia. No caso, a gente consegue essa tarifa fazendo uma requisição numa API, porém a gente não conseguiu uma API que fornecesse valores, tarifas energéticas brasileiras. Então a gente passa a latitude e longitude ali, a gente pega uma tarifa de algum lugar nos Estados Unidos, por exemplo, e esse valor vem em dólar. Por isso que é feita a conversão depois. Uhum. Sim, para conversão, a gente também está fazendo uma consulta em outra API, dessa vez do câmbio, né? Então a gente pega a conversão do dólar para o real. E depois aqui na função de calcular custos, a gente faz o cálculo ali do custo do nosso quilowatt-hora, já convertendo para o real. Aqui, como a gente pode ver nas variáveis globais, a gente definiu. A API a gente consulta a API e atualiza esses valores. E tudo isso é enviado para o dashboard, que a gente tem gráficos e tabelas lá, né? A gente pode ver aqui no fluxograma. Indo para o dashboard, né, a gente pode ver aqui uma tabela onde temos os dispositivos, as potências deles e como está o seu status atual, se ele está ligado ou desligado. Aqui do lado a gente apresenta o consumo e o custo dele dentro desse período que ele ficou ligado. Então aqui, por exemplo, a gente tem um aquecedor, ele já consumiu
quase R$ 13 desde que ele ficou ligado. Agora ele desligou, então concluiu esse intervalo. Aqui embaixo a gente consegue acompanhar melhor isso através de um gráfico com a linha do tempo aqui, onde a gente vê o histórico do dispositivo, quanto tempo ele ficou ligado e, e o seu consumo acumulado aqui embaixo. Como nesse caso, o carregador de carro elétrico foi o que mais consumiu e podemos ver ele aqui bem em cima dos outros dispositivos no gráfico. E isso conclui a nossa apresentação, professor. Boa noite.